Amém, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós vamos estar nos colocando de pé nessa hora, vamos ler um trecho da palavra do Senhor. Se encontra lá no livro dos Salmos, Salmo de número 122. Salmo 122, amém? Todos acharam? Vamos ler todos juntos? Só o primeiro versículo. Diz assim, todos juntos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor, nós bendizemos o teu nome, porque a nossa alegria é plena na tua presença. Te adoramos, Senhor, e pedimos que a tua palavra venha encher, venha inundar os nossos corações. Nós nos reunimos aqui para ouvir a tua voz. Por isso nós clamamos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Podemos estar sentados, queridos. Irmãos, nós podemos contemplar as maravilhas, as bênçãos do Senhor a cada dia na nossa vida. E na verdade, todos os dias nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é fato, isso é real, porque é o que nós cremos, no Deus invisível, mas Ele é real. E nós sentimos a Sua presença todos os dias, o Seu amor tão grande como nós cantamos, o grande amor de Deus é inegável sobre o Seu povo todos os dias. E nós reunidos, num lugar como esse, um culto que é dirigido aos trabalhadores que trabalharam o dia inteiro aqui no Manaim, dando seu louvor de gratidão a Deus, e poder no final de um dia reunir aqui para louvar a Deus, a esse Deus que nós servimos pelos seus grandes feitos. Isso é maravilhoso, porque o Senhor, Ele tem cuidado das nossas vidas. Na verdade, é um trabalho que nós fazemos, mas é o trabalho mais prazeroso da nossa vida. É quando nós estamos reunidos aqui nesse lugar, nesse santo lugar, louvando ao Senhor. E a bênção do Senhor transborda. Por quê? É culto de trabalhador, mas todos nós somos obreiros na obra do Senhor. Todos nós trabalhamos, todos nós queremos a bênção. E a bênção de Deus é para todos e é sem medida. Nós sabemos que chegamos muitas vezes aqui nesse lugar, com lutas, com dificuldades. Quantas barreiras tivemos que enfrentar, tivemos que transpor para poder estar aqui. Mas em Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós passamos uma semana de luta, e elas se levantam mesmo, a gente não espera, não sabe de onde vem, mas elas vêm. Mas nós podemos dizer, luta, nós já te vencemos em nome do Senhor Jesus, e eu vou para o Manaim. Assim a minha vida, assim a nossa vida, assim a vida de cada um aqui. Cada um teve a sua dificuldade, mas nós chegamos aqui. E se nós chegamos, é porque nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos fala que alegrei-me quando me disseram, 2 pontos, vamos à casa do Senhor. Maravilha, Nós vemos um rei, um homem tão integrado na obra do Senhor, ali um momento grandioso de Israel, e o templo, a casa do Senhor, irmãos, e nós podemos falar assim, um rei como até o rei Davi, que era tão rico, com tantas coisas que ele tinha, tantas qualidades que a gente já estudou aqui tantas vezes, era um homem de guerra, um valente, um homem sisudo em palavras, um homem que não voltava atrás nas pelejas, um homem que nós, na verdade, aprendemos a amar, porque nós vivemos numa obra de Davi, um homem que consultava o Senhor, que ouvia a voz de Deus, como nós temos ouvido a voz do Senhor todos os dias, a falar aos nossos corações. Nós podemos dizer, um homem que era um poeta, um músico, um instrumentista, um luthier. Sabe o que é luthier? Luthier é aquele que faz instrumentos. Davi fazia instrumentos também, ele fazia
e ensinava como tinha que tocar aquele instrumento, impressionante, né? Um homem rico, ele ia numa guerra e voltava com os despojos. Israel estava muito bem financeiramente, ele podia dizer assim, ó, alegrei-me porque eu venci mais um adversário, mais um inimigo que se levantou, eu venci, alegrei-me porque o Senhor me deu muito dinheiro, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, não há momento mais grandioso para nós, na nossa vida, do que aquele que nós chegamos à presença do nosso Deus. É na casa do Senhor é que Deus fala aos nossos corações, né? É na comunhão, no corpo. Quantas revelações, quantos momentos de alegria. Às vezes nós nunca, podemos dizer assim, nós nunca saímos da mesma forma de como nós entramos na casa do Senhor. Nós sempre saímos diferente, porque o Senhor nos renova. Como vaso, o Senhor repara as nossas rachaduras, né? O Senhor nos enche do seu óleo, porque na casa do Senhor, no corpo, na comunhão, é que o Espírito Santo derrama da sua graça, do seu poder sobre cada um de nós. E nós podemos dizer, me alegrei quando me disseram, vamos ao Manaim, né? Vamos ao Manaim, vamos ouvir a palavra, vamos ouvir. Esse dia essa semana, conversava com uma irmã, ela não é da nossa denominação, mas, né? Uma irmã em Cristo, e falava com ela das bênçãos que está nesse lugar. E falei um relato que uma vez um pastor relatou para nós sobre o Manaim. Mas o que vocês, muitos falam, muitos pensam, né? Tu vai para o Manaim? Eu vou. E o que tem lá? Tem futebol, tem quadra, tem vôlei, tem isso? Não, não tem. Tem aulas, e nós aprendemos muito sobre a palavra do Senhor. De manhã, de tarde e à noite, o Senhor fala aos nossos corações, e é maravilhoso, irmãos, quando nós falamos, vamos ao Manaim, vamos à presença do Senhor, vamos buscar conhecimento, vamos nos enriquecer da palavra, vamos buscar edificação, tudo está nesse lugar, porque as outras coisas nós conquistamos lá fora. Às vezes a gente fala assim, mas eu estou enfermo, eu estou assim, olha, quantas vezes, e hoje nós cremos que já aconteceu nesse lugar, o Senhor cura nesse lugar. Quantas vidas sobem, às vezes com enfermidades que ninguém da família sabe, ninguém sabe. Às vezes chega aqui com uma enfermidade, e o Senhor, no meio do louvor, no meio da palavra, o Senhor está operando uma cura, como Ele já mostrou nessa manhã aqui, estava curando uma vida, louvado, o Senhor mostrou, mas e quantas outras o Senhor tem curado nesse lugar? É por isso que nós nunca nos afastamos da casa do Pai, porque aqui há pão, aqui há alimento, aqui há alegria, mas principalmente nesse lugar há salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E ele falou, mesmo aqui, né? Alegrei-me. E nós vemos a presença gloriosa da Trindade do Senhor. A alegria que só o Espírito Santo nos dá. Alegria que só o Senhor pode nos dar. Nesse mês que nós oramos pelos vizinhos, nós tivemos uma grande experiência na nossa igreja, que foi uma vizinha, e uma irmã orou, falou assim, Senhor, quem eu vou convidar? Aí eu falei, não, vou convidar a fulana. Aí o Espírito Santo não testificou, então eu vou convidar outra vizinha, que é um pouco fechada, mas eu vou convidá-la. Irmãos, ela foi lá e fez o convite. Então aqui na igreja, nós estamos orando pelos nossos vizinhos, vamos à igreja. Olha, aquela vizinha, ela recebeu com tanta alegria aquele convite, ela falou assim, olha, há tantos anos eu queria ir naquela igreja, nunca ninguém tinha me convidado, hoje veio o convite. Ela foi, recebeu uma bênção, estava alegre, voltou e falou assim, eu vou caminhar nesse lugar. Alegrei-me quando me disseram, então alegrei-me quando me convidaram, alegrei por estar na presença do Senhor. E nós devemos saber de uma coisa, as nossas necessidades Deus conhece muito bem. As nossas questões estão diante de Deus nesse momento, nesse lugar. Você não veio aqui em vão, veio com uma alegria no seu coração, porque sabe que aqui é um Deus que fala, um Deus que está presente no nosso meio, e Deus quer operar, e Deus vai operar nessa noite no nosso meio, muito mais, né, do que pedimos ou que pensamos, porque Ele é poderoso para realizar a sua obra. Então, porque Ele quer que a alegria seja plena, e essa alegria
um dia nunca mais terá fim, né? Quando estivermos eternamente com o Senhor. Então a alegria do Espírito Santo é a trindade do Senhor. Quando me disseram, o disseram é o verbo, Jesus revelado. Um dia nós recebemos um convite para estarmos aqui, e Jesus falou aos nossos corações, e desde aquele dia, nós nunca mais quisemos sair da sua presença. Irmãos, aqui no Manaim nós aprendemos as doutrinas, né? A caminhada, e uma vez o Senhor Jesus estava ensinando a sua doutrina, estava explicando, e ele chegou para os discípulos, falou algo que eles não entenderam. Ele falou assim, Jesus tinha curado, multiplicado os pães, deu vista ao cego, tudo certo, mas uma hora ele falou assim, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quando ele falou isso, a multidão dissipou, cada um foi para o seu lado, falou assim, não, Jesus até ainda há pouco estava muito bom, deu comida para todos nós, deu pão, deu peixe, está tudo certo, agora comer da carne e beber do sangue, estou fora. Cada um foi para o seu canto, mas ele falou uma coisa para os seus, e vocês, também não vão? E um respondeu assim, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tem palavra de vida eterna? Irmãos, para onde nós vamos? Para onde nós fugiremos da face do Espírito Santo de Deus? Para onde nós poderemos estar? Essa alegria que nós sentimos na casa do Pai, onde nós podemos sentir? Em nenhum lugar, só na presença do Senhor é que nós sentimos, né? Me disseram, porque Jesus um dia disse, fica aí, e nós estamos. Jesus falou, vem, e nós viemos. Se Jesus falar, vai, e nós vamos em nome de Jesus. Se o Senhor falar, faz, nós fazemos em nome do Senhor Jesus, porque Ele é poderoso para operar aquilo para o que nós somos enviados a fazer. Por isso me disseram, o verbo é Jesus. Nós não podemos dizer nenhuma frase com sentido que não haja o verbo. Por isso que Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, e quando nós fazemos as coisas em Jesus, nós já vencemos, nós já estamos lá na frente, a gente está aqui, mas pastor, estou na luta, está assim, está acontecendo isso, eu fiz tudo na orientação, mas pode ter certeza, o Senhor é contigo, o Senhor está ao teu lado, Ele não te abandonou e não te abandonará. Fiel é Deus para cumprir aquilo que Ele disse, Ele é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Sério, vamos à casa do Pai, a casa do Pai, não há lugar melhor. A casa do Pai é maravilhoso, porque o aconchego, o cheiro de comida fresca, a comodidade, nós podemos dizer, o conforto que nunca faltou e que jamais faltará. Irmãos, nós lembramos da casa do Pai, lembramos do filho pródigo, que um dia partiu, gastou tudo, mas lá onde ele estava, ele se lembrou da casa do Pai. Maravilha. E quando ele chegou de longe, a Bíblia diz assim, e o pai com o olhar estava sempre no caminho. E quando seu filho vinha pelo caminho, ele correu, não esperou nem o filho chegar perto dele, não. Ele foi ao encontro do seu filho. Muitos aqui estão voltando à casa do Pai, e não há lugar melhor para estar. E o Senhor, Ele te recebe de braços abertos novamente. Não pergunta como foi, como gastou, como é isso, como aquilo. O Pai não quer saber. A alegria do Pai é te ver todos os dias na sua presença. Assim como nós somos pais, né? Vamos ali, nossa casa, todo mundo já entrou, chegou todo mundo? Chegou. Agora vamos fechar a casa, vamos dormir em paz, no nome de Jesus. Não é assim? Imagina o Senhor com os seus filhos. Quando chega, o último chegou, pronto, o culto começou e Deus começa a operar nos nossos corações. Por isso que ele fala, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Pai. Nós viemos ao Manaim e todos nós temos uma necessidade. Todos nós chegamos aqui, às vezes até com glorificações, com alegria, Senhor, te louvamos por estar nesse lugar. E é verdade. Nós louvamos. Uma vez, a gente cuida lá do grupo de louvor do Maranhão, uma vez nós estávamos com uma grande dificuldade aqui, de alojamento, de não sei onde vou dormir. Até eu virei para eles, até hoje eles pegam no meu pé por causa disso, já tem alguns anos. Eu falei assim, irmãos, alegrem-se, vocês estão no Manaim. Nós estamos no Manaim.
aqui nada falta, porque o Senhor provê todas as coisas. Claro que uma estrutura, isso aí às vezes, né? Mas a bênção do Senhor, ela vem. E nós saímos alegres desse lugar, porque o Senhor tem derramado. E aqui é um Maranhão, uma coisa específica, mas tem a casa do Senhor, as igrejas, nós reunimos ali, que bênção. Às vezes um culto simples. Esse dia eu vi o testemunho do irmão, ele falou assim: pastor, um culto muito simples, um dia de chuva, né? Aquela chuva em Petrópolis tem uma chuvinha fininha, que quando vem com vento é difícil, sabe, o frio, o vento e aquela chuva caindo, é difícil de ir na igreja. Ele falou assim: mas eu não vou ficar em casa. Ele tinha uma enfermidade na coluna. Aí ele falou assim: eu vou à casa do Senhor assim mesmo, e vou mesmo. Foi. Quando chegou lá, não tinha muita gente no culto, mas o Senhor estava naquele lugar. E desde aquele dia, ele voltou para casa curado daquela enfermidade. Bênção, irmãos. Às vezes a gente fala assim: mas um culto tão pouca gente, né? Que nada. Pouca gente. Deus opera com 1 ou com 1 milhão. Agindo eu, quem impedirá? Deus pode, se tiver um na posição, o Senhor vai operar. Ele opera porque Ele é poderoso, né? Então, pouca gente, e daí? Se o Senhor estiver ali, glória a Jesus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Por isso que nós sempre nos alegramos porque alguém chamou: vamos à casa do Senhor. E nós fomos e continuamos indo todos os dias para a honra e glória do nome do Senhor, até um dia que estaremos eternamente com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir um louvor agora, mas coloca a sua vida. Você está na presença do Pai, está na casa do Senhor. Coloque seu coração, a sua vida diante do Senhor. O grupo estará louvando, e faça desse louvor a tua adoração.